Fala, família do terceiro ano. Família, a gente vai dar continuação ao conteúdo da página 34 da apostila 4 de vocês, que fala sobre os hidratos de carbonos, ou que a gente conhece como carboidratos ou açúcares. Já deu para vocês notarem que essa apostila 4, elas englobam praticamente o conteúdo mais trabalhado no Enem. A gente tem aí proteínas, vitaminas, a gente já viu também lipídios, e agora a gente está vendo carboidratos, que são macromoléculas orgânicas ou polímeros naturais. No final do material de vocês, dessa apostila aqui, a gente vai ver fontes de energia e aí vai englobar os problemas ambientais também. Então essa apostila 4, ela sintetiza uma boa gama, eu digo aí que em torno de 40% do que vocês vão encontrar de química na prova do Enem que vocês vão fazer em janeiro. Tá bom? Então foquem bem nesses conteúdos, são conteúdozinhos tranquilos, são conteúdos bons. Eles servem de interligação entre as outras áreas de saber, como biologia, nutrição, a gente vai ver também meio ambiente. Agora, vocês têm que fazer a leitura, vocês têm a estrutura. Lembrem que toda vez que eu vou começar um assunto novo, para quem não tem o material, eu disponibilizei. Então, lá, há 2 semanas atrás, vocês receberam lá no nosso grupozinho do terceiro ano o material todinho dessa apostila 4 para vocês estudarem e terem fontes, tá bom? Mas na internet também vocês encontram muito material legal, certo, pessoal? Então vamos entender o seguinte. Por que esse nome carboidratos, ou hidratos de carbonos, ou açúcares? Essas moléculas, pessoal, elas são responsáveis pela produção de energia no nosso corpo, certo? Elas geram energia. Então, tudo que nós comemos é para tirar proteínas, vitaminas e açúcares. E em algumas situações, também gordura, certo? Então, os carboidratos, eles são o nosso combustível. A queima deles dentro das células, do, do, lá dentro das mitocôndrias, vai gerar a energia para a gente na forma de ATP, adenosina trisfosfato. Mas também, essas moléculas também, elas têm função estrutural, ou seja, em estrutura nas células e no DNA também. Nas plantas é muito importante a parede celular das células vegetais, porque você tem a celulose, certo? Então, primeiro, a composição, gente. Composição dos carboidratos é carbono, água e geralmente a fórmula mínima é essa. Mas tem situações, o caso dos açúcares, você tem moléculas de oxigênio lá também, né? Diferenciando função aldeído e função cetona. A gente vai ver isso na estrutura. Como eu falei para vocês, tem função de energia, mas também tem função estrutural, tá bom? Aí, ó, função energética, ó, atuam nos principais combustíveis celulares, especificamente os açúcares simples, como a glicose, frutose e galactose. A quebra de 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias, ó, muita energia. Por isso que os açúcares, às vezes, são considerados vilões numa dieta, para quem quer perder peso, tá bom? E a estrutural, já falei, né, DNA, essas coisas, então vamos lá. Gente, é isso aqui que vocês têm que se atentar. Quando se fala em Enem, ele gosta de fazer essas pegadinhas para saber se o aluno ele conhece a estrutura química. Então a gente vai ver o seguinte, os carboidratos, ou hidratos de carbono, ou açúcares, eles são divididos em 3 grupos. E às vezes também faço associação, vou fazer um videozinho amanhã sobre os adoçantes. Ele faz associação entre essas moléculas aí. Então os carboidratos, eles são monossacarídeos, quando as moléculas são simples. Os disacarídeos, que são a união de 2 monossacarídeos, e os polissacarídeos, que são as proteínas, ou são os polímeros naturais feitos de várias moléculas de monossacarídeos, tá bom? Então, o que é um monossacarídeo, gente? São os menores e mais simples dos carboidratos, são os açúcares comuns, ó, frutose, glicose, e a sacarose não, a sacarose é um disacarídeo, tá bom? Tá aqui, ó. Um exemplo bem aqui, gente, de monossacarídeos, ó. Pentose, vou até aumentar aqui, ó, que faz
a composição do DNA de várias estruturas de nossas células, as pentoses, ó, são monossacarídeos. Dá para ver que tem um grupo aí cetona, um grupo álcool, viu? E um grupo aldeído. As dexorribose também, que é outra cetona e tem grupo álcool, ou seja, são aldosexoses, tá certo? Aí vem as outras estruturas aqui, ó, frutose. Deixa eu só ativar aqui a canetinha para chamar a atenção de vocês aqui num aspectozinho aqui, ó, gente, ó. A frutose, ela tem um grupo álcool e tem um grupo cetona. Já a glicose, que é o que a gente consome mais, tem um grupo aldeído e tem um grupo álcool. Geralmente são esses grupozinhos álcools aqui, pessoal, que vão dar aquela sensação de adocicação provocada pelo açúcar, tá bom? E a galactose, que é muito comum, ela é um aldo. Então, os monossacarídeos, eles também são divididos em quê? Em aldos exoses ou cetoexoses. Então, você tem grupos de monossacarídeos que têm a função aldeídos, então vão ser chamados de aldoses. E você tem também monossacarídeos, ou seja, moléculas de hidratos de carbono, chamadas de monossacarídeos, que teve um grupo cetona, vão ser chamados cetoses, tá bom? Aí os disacarídeos, ó, uma coisa interessante, os monossacarídeos, eles não podem sofrer hidrólise, ou seja, não adianta dissolver eles em água que eles não vão se quebrar, a menor estrutura deles é aquelas e acabou. Já os disacarídeos, que são formados pela união de moléculas menores, ó, no caso aí a sacarose é a glicose e frutose, a lactose é a glicose e a galactose, a maltose, glicose e glicose são energéticos, o celobiose é estrutural. O que é que acontece? Quando eu pego a sacarose, que é esse açúcar que a gente usa em casa para fazer um suco e dissolver ele em água, ele sofre essa divisão. Ela vai produzir duas moléculas. E o interessante, gente, é que essas moléculas aí, elas são isômeros, né? Elas têm a mesma forma molecular. E além disso, elas têm isomeria ótica, elas desviam o plano da luz para a direita ou para a esquerda. Então você, na verdade, você vai ter várias moléculas de glicose, que a diferença delas vai ser a divisão do plano de polarização da luz, como de frutose também. E uma coisa interessante, o açúcar que é usado em doces, ele é diferente do açúcar que a gente usa para fazer suco. O açúcar é o mesmo. O que é que a gente faz? Os confeiteiros, eles pegam esse açúcar e colocam uma enzima chamada invertase. E aí você cria uma mutarrotação nessas moléculas de frutose e de glicose. A frutose e a glicose normal, elas desviam o plano da luz no sentido horário, ou seja, no sentido da esquerda para a direita. Quando você usa a invertase, que é uma enzimazinha, ela faz a hidrólise da sacarose, mas ele inverte a polarização das moléculas de frutose e glicose. E aí o açúcar fica menos doce, fica menos abusado o gosto dos doces, para não ficar muito adocicado. É por isso que existe uma diferença, pessoal, quando vocês pegam, quando a gente pega achocolatado, como o Nescau, e vai fazer um brigadeiro, é diferente de quando eu pego o próprio chocolate em pó, aquele chocolate 50%, 30%, que ele é usado para fazer cobertura de bolo, e uso ele para fazer o mesmo brigadeiro. Vai dar uma adocicação menor, mas o gosto no final vai ser muito melhor quando você usa o açúcar invertido, tá bom? Beleza? As moléculas de disacarídeo aí, ó, maltose, sacarose, lactose, são uniões de moléculas menores. Então, eu não posso chamar de um polímero porque elas param nessas duas unidades aí. Por isso que o nome é disacarídeos. São duas moléculas de sacarídeos, tá bom? Já os polissacarídeos, gente, elas são moléculas maiores, são os polímeros naturais. Um exemplo aqui, ó, nas plantas, 75 constitui importante a glicose, sacarose, amidose e principalmente a celulose. Nós não digerimos a celulose, viu? É o único hidrato de carbono, o ser humano não digere a celulose, tá bom? Aí tá aqui a fórmula dos polissacarídeos, o glicosígeno, que é tipo uma reserva pra gente, e o amido. Gente, o interessante é que o amido, ele está presente em quase todos os grãos que a gente consome, certo? O arroz, feijão, farinha, o cuscuz. Por isso que esses alimentos, pessoal, são muito ricos em energia, né? A tapioca e por aí vai. Olha, amanhã
Aliás, isso, amanhã, quinta-feira, eu vou disponibilizar para vocês várias questões do material de vocês e não do materiais. Na plataforma passada, poucos alunos participaram. E eu vou encher o saco mesmo de todo mundo para todo mundo fazer, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima, pessoal.